Um estado de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado usando um microfone ligado a um computador. O gráfico abaixo, reproduzido da tela do monitor, registra o momento e o movimento do ar captado pelo microfone em função do tempo, medido em milissegundos, quando se toca uma nota musical em um violino. Consultando a tabela acima, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era o da nota. Dá uma olhada na figura, presta atenção. Veja que a figura mostra um comportamento que se repete. Entre 0 e 5 e 5 e 10, a gente pode olhar que tem um padrão que se repete. Observa para o intervalo entre 5 e 10. Está vendo que tem um pico pouco depois de 5, aí ele desce, aí tem um outro pico ali no meio do caminho, mais ou menos, aí tem um novo pico um pouco depois do 10. Mas olha aquele Wzinho que está na parte de baixo. O Wzinho está bem em cima, aquele picozinho pequeno ali, está bem em cima do 5 e do lado de lá está um pouquinho depois do 10. Então, se a gente considerar um intervalo de tempo que vai do 5 até o 10, ou seja, de 5 milissegundos, então 5 vezes 10 a menos 3, a gente pode dizer que esse intervalo de tempo é muito perto de 2 períodos de repetição. Na verdade, esses 5 milissegundos são um pouco menor do que esse 2t. Esse 2t é um pouco maior do que isso. Logo, a gente pode dizer que 2 vezes t é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3. A gente tem então que t é 5 dividido por 2, dá 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Na verdade, isso aqui é um valor aproximado. O período é um pouco maior do que isso. Como a frequência é o inverso do período, eu posso encontrar que a frequência dessa nota é aproximadamente 1 dividido por esse valor, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Passando esse 10 a menos 3 do denominador para o numerador, ele vai ficar com o sinal do expoente trocado. A gente vai ter então que f é 10 a terceira dividido por 2,5. Ora, 10 a terceira é 1000. 1000 dividido por 2,5 dá 400. Eita, Ives, mas não tem 400 entre as respostas. Ok, porque aqui a gente fez uma aproximação. Essa frequência é uma frequência aproximada. Essa frequência aproximada. Como a gente já discutiu, 2t é um pouco maior do que 5 vezes 10 a menos 3. Então, t é um pouco maior que 2,5 vezes 10 a menos 3. Como o t vem para cá no denominador, quando o t é maior, a frequência é menor. Então, a gente vai procurar um valor que seja próximo de 400, só que seja um pouco menor do que 400. E aí, quando a gente olha para a tabela, a gente vê que perto de 400, só que um pouco menor, a gente tem 388 Hz. E é exatamente essa nota que a gente está procurando. A nota é a nota Sol e a letra que diz isso para a gente é da letra C. C de coisa fácil. É só olhar para o gráfico e encontrar o valor aproximado do período, inverter o período para encontrar a frequência e ter esse zelo de perceber que esse período, na verdade, é uma aproximação, que o período correto é um pouco maior, logo a frequência vai ser um pouco menor do que a gente encontra. Tranquilo?